Eu quero tirar uma dúvida. Que ele fez uma. A pergunta veio da caixa de pergunta dele. Que eu te acompanho. Aí tava lá, não sei o quê. E o legal é que você vai pra arrebenta. Não sei quem falou assim: e a sua relação com a doutora Del? Aí você falou: Del, escreve direito aí, não sei o quê. Porque falou Del, tipo, o pessoal, né? Falei, quem? Falei, quem, Del? E eu lembro uma vez que. Eu sei até de quem tá querendo falar. Mas Certo. por que eu respondo dessa maneira? Que é pra pessoa não ter medo também de fazer a pergunta e ter respeito pelas pessoas. Não só por mim, mas também pela outra parte. Qual que é o problema? Pergunta e eu te respondo, mano. Simples. Agora vem com fantasia, tá conversando com o moleque. Eu não troco ideia com o moleque, mano. Minha ideia é papo reto. E se não tem capacidade de trocar uma ideia comigo, não entra nas ideias. Pronto. Simples eu também, assim. quando não tô de acordo com certo comentário que a pessoa tá me enchendo o saco, tem a ferramenta lá. Bloqueio, exclui e acabou. Pronto. Poucas. Não precisa ficar passando neurose. Ninguém precisa disso. Agora, quando eu vejo que é pertinente a troca de ideia, mesmo que ela seja um pouco mais incisiva, um pouco mais tensa, eu vou pro debate. Vou porque é legal, porque isso pode melhorar as minhas convicções, ou eu posso mantê-las, ou eu posso melhorar a convicção de alguém ou manter. Então, quer dizer, isso chama-se processo democrático. Vamos pra ideia. Acabou. Agora, se vê que tá partindo para um lado, vamos dizer assim, fanatismo, aquela idiotice, vamos dizer assim, vai na ferramenta lá, ó. Tipo clubismo, né? Bloqueia, pronto, acabou. Mas a pessoa tenta vir por outros meios, entendeu? Mas você vai saindo fora, porque eu não tenho tempo pra perder, mano. Sabe uma coisa que impactou que eu vou te falar é que você postou, beleza? Certo. Uma coisa que impactou muito, velho. E eu falei, velho, parece que você tava meio que prevendo lá para frente. Você comentou que aconteceu um fato e você foi deixar, né, o Kevin e... Tá querendo falar do acidente que teve lá, que o Kevin acabou perdendo a cabeça, entrou com o carro lá no prédio, quebrou tudo e tal, e ficou mal. Aí você chegou e falou assim, quem que eu vou enterrar primeiro? Você ou ele? Aquilo ali foi muito forte, de repente acontece tudo que aconteceu. Isso foi. Por que veio esse insight ali de você falar aqui? Esse insight foi naquela época, porque, na verdade, essa postagem se tornou pública. Você mesmo postou, porque né? foi um direito de resposta. Tá? A Deolane, ela tinha suas convicções, ela tinha, vamos dizer assim, uma ideia sobre uma declaração que eu havia dado para um jornal que já tinha sido veiculada há 2 dias e, na verdade, não foi uma matéria exclusiva. Nós estávamos numa reunião com a dona Vala, falando, a gente pode responder e tal. As perguntas da repórter foram todas perguntas que já tinham sido feitas, então ela só reconfirmou. Falei, realmente, e quando eu disse, para ficar bem claro isso aqui, até como é a oportunidade de falar, a gente pega e fala. Quando eu disse assim, que às vezes a pessoa tem que entender e ter uma interpretação das palavras. Então eu sou um cara, como eu sou escritor e leitor também assíduo e lido muito com as palavras, e não obstante também eu tô passivo de errar, posso errar a qualquer momento numa ortografia, erro muito na ortografia, até porque isso é um DNA meu. Sabe por que eu erro muito ortograficamente? Eu tenho dificuldade com algumas palavras que eu tenho que às vezes colocar no corretor ou procurar no dicionário. Sabe por quê? Por quê? É um DNA. Eu fui oriundo de escola pública e de ensino público paupérrimo. Então eu não tenho muita habilidade para escrever. Eu sei o que eu quero falar, mas também posso cometer erros. Então eu vou no corretor, no dicionário e vou produzindo meus textos. Isso é uma coisa minha e não tenho pudor nenhum em falar. Mas sei lidar bem com as palavras. Então, quando eu disse que o Kevin não era... O único complemento que teve nessa matéria... não era, na verdade, nem foi um complemento. Foi uma colocação da mesma coisa, só que com palavras diferentes. Quando eu disse que ele não era casado nem de fato... Por que não era casado de fato? Não era casado de fato porque todos nós, ao redor... Porque a cada 10 metros das pessoas que estão próximas de você... tem uma percepção da mesma coisa, diferente. Então, quer dizer, minha família tem uma percepção de quem eu sou, de um determinado fato que aconteceu. Meu vizinho tem uma outra percepção. Sim, sim. Alguém que viu a notícia da internet tem uma outra percepção e assim vai. Até o ponto de chegar ao ignorante que não sabe nada e quer dizer que sabe tudo. Então, quando eu disse que de fato não era casado, porque de fato, no nosso entorno, ao nosso redor, todo mundo sabia que não era casado. E que tudo que acontecia na questão de rede social, todo mundo é milionário. Rede social, todo mundo é bonzinho. Então é uma outra ideia. E existe muita estratégia de marketing por trás, não dizendo que isso era uma estratégia de marketing.
Era a forma como o Kevin gostava de viver. Ele era uma revista diária. Todo dia ele tinha uma novidade. Todo mundo esperava o Kevin acordar para ter uma revista diária. Sim. Verdade, O que vem por aí? Sem ter noção, ele era uma revista digital. Nova, todos os dias. Então todo mundo tinha essa percepção que quem estava a mais de 10 metros, né, dentro desse contexto que eu faço, dessa parábola, né, dessa comparação, quem estava a mais de 10 metros tinha uma ideia de que ele era casado. Então nós ali próximos, de fato ele não era casado. E aí quando eu falo de fé, não é porque não é a minha guerreira de fé, como diz na malandragem, ou como diz, ó, a minha de fé, moro, mano, isso, aquilo. Eu falo de fé, documento público. Lavrado em cartório. Tipo a certidão. Tá aí a resposta. Então a minha colocação de fato de fé, de fato é porque nós próximos sabíamos que não, e a internet achava que sim, que são as pessoas que estão mais distantes. E quando eu falo de fé, é porque não é que é a mina de fé, como cantando samba, ou minha mulher de fé, ou minha mina de fé, minha companheira de fé, como a gente troca uma ideia na quebrada. Fé pública, documento não havia. Ponto. Esclarecido? Aí eu disse isso. Entendeu? Aí dito isso, agora voltando para outra parte, quando eu falo da questão do acidente. Sim. Quando o Kevin bateu, como eu fazia a mentoria, e como eu estava vendo a velocidade da vida que o Kevin vinha levando a sua própria vida, eu acabei dizendo para os dois, porque a gente saiu do hospital, e aí dentro do carro começaram coisa de jovem do Kevin, sim, muito dele, puxava muito esse bonde de dar risada, de brincar. Pô, o cara, o pai é foda, o pai tá estourado, isso, aquilo, outro. E eu parei, é minha função, e aí, por consequência, ela estava junto também no carro, no banco de trás, eu falei, peraí, vocês estão brincando? E isso não foi para diminuir ela, ou ele, ou ninguém, e nem para me prevalecer. Simplesmente fruto do meu trabalho. Falei, vocês estão brincando? Uma coisa séria dessa, você podia estar morto. Eu falei, até onde vai essa coisa de vocês? Porque eles já tinham brigado na balada, eles já tinham feito várias coisas. Eu falei, eu tive, sei lá como, essa sacada de falar e de entender que a qualquer momento eu poderia enterrar um dos dois. Nossa, e essa fatalidade aconteceu, fiquei triste. Eu não queria nem ter enterrado ela, nem tão pouco ele, nem tão pouco os dois. Mas é o fato que essa profecia se concretizou. E isso me martiriza até hoje. Falei pra mãe dele, se eu tivesse o dom de prever, eu tinha amarrado o Kevin, aí eu ia amarrar ele pro resto da vida, porque eu falei, a qualquer momento que eu soltar ele vai morrer, porque aí vai entrar na paranoia. E você não pode entrar na paranoia, você tem que viver. Porque se você colocar na sua cabeça, pô, o cara ali, a mãe de Ná falou, pô, não vou sair mais, não vou nem na sacada do meu prédio, que é capaz da sacada desabar e eu cair. Você entra na paranoia, você não pode, vive. Mas saiba ter um regramento, reduz a velocidade, tudo em excesso é demais. Entende? Então, o que aconteceu entre nós nesse episódio, que a internet potencializou, colocando a gente colocando a gente até como dois pontos em conflitos, não que existiu conflito. Entende? Então, quer dizer, quando ela veio, ela se pronunciou, eu depois de 20 horas, porque eu estava atarefadíssimo e meu trabalho é prioridade, depois com o tempo eu fui e me pronunciei. Me pronunciei porque toda pessoa tem o direito de resposta. Então, a ordem dos fatores não se invertem. Eu não fui falar mal de ninguém. E nem ela veio falar mal. Ela veio externar a sua indignação com uma interpretação que ela fez, que, ao meu ver, da forma como eu coloco aqui, foi equivocada. Ela também tinha o direito de falar, assim como eu tinha o direito de responder. Ponto. Sabe o que eu ia te perguntar? Você como coach, você é um cara muito inteligente. Que eu falo, pô, eu tinha que fazer um curso de coach para o meu mundo empresarial, fiz inteligência emocional, enfim. Você, na visão como coach ali do Kevin, você entendia que ele tinha dois mundos ali, naquele momento, naquele casamento dele? Por exemplo, feliz e triste? O Kevin vivia 10 mundos. Eu falei isso ainda há pouco. Sim. Então eu não posso colocar uma responsabilidade de A ou B. Porque eu sou um cara que é a favor da pessoa que está inserida em qualquer ambiente que aconteça, seja uma tragédia ou um momento de felicidade, também tem sua parcela de contribuição. Se eu contribuo para o seu sorriso, por que não posso ter contribuído também pela sua tristeza? Então, cada um tem. Eu tenho minha parcela de responsabilidade também, dentro de todo esse contexto, porque eu era mentor. Então, eu me coloco numa condição de frustração, porque eu não consegui colocar na cabeça dele que viver era a melhor opção. Que é da forma como poderia. E tem outras pessoas que conheceram o meu trabalho e dizem que eu não tenho responsabilidade nenhuma. Fico grato por isso, mas o que eu faço diante de tudo isso? Tento aperfeiçoar minhas técnicas.